Regina Duarte teve mais um dos seus tradicionais surtos nas redes sociais. Dessa vez um surto coletivo, podemos chamar assim. Ela fez uma crítica desonesta ao governo Lula, colocando manchetes de reportagens falando sobre a paralisação da produção de automóveis pela Volkswagen, criticando aquela política do Lula de incentivar a venda de veículos aqui no Brasil. Só que me chamou a atenção o motivo dela ter colocado vários rostos de artistas atrás dessas manchetes, da Ivete Sangalo, do Léo Santana, da Anitta. Por que a Regina Duarte ela é tão ressentida assim com a classe artística? Isso eu não entendo. E a crítica ela é desonesta porque a venda de veículos no primeiro semestre caiu por culpa da taxa de juros. Então ela deveria criticar o Campos Neto, que é bolsonarista igual ela. Na sua opinião, por que a Regina Duarte é tão ressentida com a classe artística? Quero muito saber. O que você acha dela? Já passou dela ser interditada? Deixe seu like se você concorda comigo e se inscreva no canal. Essa postagem da Regina Duarte aconteceu em uma rede social. Ela pegou duas manchetes, uma da Veja e uma do Estadão, falando sobre a paralisação na fábrica da Volkswagen, que aconteceu recentemente. A Volkswagen anunciou a paralisação, deu algumas férias coletivas, enfim, paralisou porque não estava vendendo os seus automóveis. E aí a Regina Duarte, ela pode criticar, né? Ela quis fazer uma crítica àquela política de incentivo de venda de carros do Lula, falando que não deu certo. Já vamos comentar isso daqui a pouco. Aí ela colocou vários rostos de artistas atrás. Então ela colocou os artistas atrás e as duas manchetes na frente. E aí tem a Anitta, Felipe Neto, o Léo Santana, que é aquele cantor de axé, o Alexandre Nero, né? O Comendador Zé Alfredo e mais alguns outros. E eu, sinceramente, fiquei meio sem entender esse surto, porque por isso que eu falei surto coletivo, porque ela tá com todo mundo. É uma implicância da Regina Duarte com a classe artística que eu sinceramente não consigo entender. A não ser pela frustração. Mas eu não entendo pelo seguinte, a Regina Duarte é uma atriz que teve sucesso, agora não mais, porque estrambelhou completamente, nem precisa, é casada com um pecuarista. Mas ela teve sucesso, relativo sucesso, teve muito sucesso, vamos ser sinceros. Teve papéis importantes, papéis de destaque. Nunca foi uma atriz de segunda categoria. Nunca gostei da interpretação da Regina Duarte. Eu sempre dei aquela imagem... nunca gostei muito disso. Mas por que atacar tanto assim os seus colegas artistas? Eu vejo que a Regina ela tem aquele sentimento do fracasso. Fracasso profissional? Eu não sei. Mas fracasso na vida que é típico do bolsonarismo. Igual o Carlos Alberto de Nóbrega. O Carlos Alberto de Nóbrega criticou o Lula, falando que ele não tinha diploma, depois até pediu desculpas. Fizemos um comentário sobre as desculpas do Carlos Alberto, como outras figuras também deveriam se desculpar com Lula, link aqui no card. Mas o Carlos Alberto também, ele tem certos fracassos, né? É formado em direito, mas nunca conseguiu exercer a profissão, vive às custas do pai até hoje, porque o programa era do pai dele, tentou ser cartunista, não conseguiu. E nutre um certo preconceito das décadas de 70 e 80 com Lula, assim como a Regina Duarte. Então esse movimento de ressentimento de Regina Duarte, Carlos Alberto de Nóbrega, os leva para o bolsonarismo. Mas como eu falei, as críticas da Regina Duarte ao programa do Lula são críticas injustas. Porque houve uma queda na venda de veículos no primeiro semestre, ou melhor, nos últimos meses, e foi acentuada em abril. Só que o motivo da queda foi justamente a taxa de juros altas. Não sou eu que estou falando isso, mas sim a Anfávia, que é uma associação das montadoras de carros aqui no Brasil. Ou seja, a culpa por tudo que está acontecendo, pela queda de vendas, não é do governo Lula, mas sim do Roberto Campos Neto, que é um bolsonarista, assim como a Regina Duarte. Portanto, ela deveria criticar o Roberto Campos Neto. Por quê? Porque a taxa de juros altas, em 13,75%, encarece a tomada de empréstimo. E um carro é um produto de alto valor agregado e de alto preço. Não é todo mundo no Brasil que consegue ir lá e na bala pagar à vista um carro. Não é assim que as coisas funcionam. As vendas, elas são vendas parceladas. E se a venda é parcelada e você tem uma taxa de juros alta, claro, você encarece as parcelas e as pessoas olham e falam, não vale a pena eu trocar de carro agora. Então o motivo não é a política do Lula que deu certo ou deu errado, mas sim o problema que nós temos dos juros altos, que devem cair, como nós já falamos, link aqui no card. Mas apesar de tudo isso, da paralisação, a Volkswagen planeja fazer investimentos aqui no Brasil.
para curto e médio prazo. Ah, paralisou, mas a Volks vai investir pesado, vai investir aí uma cifra bilionária, bilhão de dólares na América Latina e principalmente no Brasil, trazendo novos produtos como carros híbridos, carros elétricos, investindo mais no carro flex para poder crescer aí até 40% no Brasil em 2020, até 2027. Então tem novos produtos, tem a Kombi, outros veículos também, mostrando que o mercado ele anseia por novas tecnologias. Carros híbridos, carros elétricos, tecnologias que poderiam sim começar a ser investidas e produzidas aqui no Brasil. Esse programa, na visão do Geraldo Alckmin, de incentivo, né, da venda de carros, na visão do Geraldo Alckmin foi um sucesso, porque aumentou as vendas até mesmo daqueles veículos que não possuíam a isenção. E de fato, por que isso acontece? Porque é criado um sentimento. E o Alckmin falou muito bem. Esse programa, ele aumentou as vendas, até mesmo daqueles carros que estavam fora das isenções, porque provoca uma busca por carros. Então as pessoas começaram a ir até as montadoras, as revendedoras, para poder adquirir seus veículos. E sim, isso acontece, porque começa a pipocar na televisão, na rádio, as pessoas começam a falar, olha, o governo está dando incentivo para a venda de carro. É uma pessoa que está pensando em trocar o carro, vai até a revendedora e conversa. Ah, o carro não tem, tá fora do programa. Mas como ele já está lá, como brota um sentimento coletivo de que esse é o momento para trocar o veículo, as pessoas vão e compram. Então você cria um ambiente propício para isso e aí acabam aumentando as vendas mesmo de outros segmentos. E essa política, pessoal, ela tem muitas críticas, mas ela foi acertada porque foi algo pontual. Algo no curto período de tempo para atender ali, talvez dar um incentivo pequeno para as montadoras, para não paralisarem, para não demitirem. Mas não como política pública. E esse foi o grande acerto. Porque quando essa política do incentivo à venda de automóveis surgiu, havia o receio que ela pudesse ser uma política pública para a indústria. E não foi isso que aconteceu. O que foi um acerto do governo. Então nós vamos fazer uma política pontual, de incentivo pontual, de um período determinado para aquele período específico do tempo. E acabou. Porque se de fato fosse uma política pública para incentivo da indústria, o melhor seria o setor de autopeças. Porque aí sim, desenvolvendo uma indústria nacional, de peças, e não as montadoras. Porque a montadora está tudo já mecanizado. Então não faria muito sentido ser uma política pública. Por isso que foi uma boa política do governo. E como o Alckmin falou, foi uma política de sucesso. Eu tinha minhas críticas iniciais a respeito dessa política, porque por tudo isso que nós falamos, mas no final se mostrou uma política acertada. E o Lula, como nós já estamos comentando há muito tempo aqui no canal, tem feito grandes acertos na parte econômica. Isso aí está sendo irretocável. Arcabouço fiscal, reforma tributária e o voto de qualidade no CARF. Para o governo Lula dar certo, a população precisa aumentar o seu poder de compra. Porque o Lula quer aumentar, melhorar a economia através do consumo. Por isso que ele ataca tanto o Roberto Campos Neto. Porque a estratégia de Lula de aumentar o consumo passa pela redução da taxa de juros. Que a Regina Duarte não quer criticar. Porque ela não entende isso ou porque ela tem alguma desonestidade. E o governo Lula, no final do primeiro semestre, teve uma grande vitória que foi o voto de qualidade do CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E o que aconteceu? O governo recuperou o voto de qualidade. E isso pode dar ao Fernando Haddad aproximadamente 50 bilhões a mais em caixa, fazendo o arcabouço fiscal funcionar. Então, na parte econômica, está indo muito bem. A Fiesp elogiou a reforma tributária, e vamos ver quais serão as políticas públicas de incentivo, de fato, para a produção industrial no Brasil. O plano safra da indústria, se vai sair ou não. Mas esse primeiro ano está sendo de arrumação da casa e muito foi avançado. Arcabouço fiscal, reforma tributária, voto do CARF. O governo Lula está indo para o desespero de Regina Duarte muito bem, diga-se de passagem.